Olá, hoje eu vim te alertar e te mostrar 10 coisas que todo servidor público precisa saber para compreender melhor que as suas atitudes impensadas poderão te encaminhar para uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. E uma vez dentro de um ou de outro, você tem que saber como se posicionar. Ao final desse vídeo, você estará mais pronto, mais apto para não ser lesado aí nos seus direitos no correr desses procedimentos, né? Você tem que saber o que as pessoas esperam de você nesse processo e o que você, principalmente, deve esperar das autoridades. Então, você que é um agente, um servidor do poder público, precisa entender isso. Bom, primeiro passo é saber que o processo e a sindicância são instrumentos que a administração pública utiliza para apurar as infrações. Então vejamos o que é e qual a finalidade de uma sindicância. A sindicância é um procedimento mais simples, portanto ele é mais rápido e menos burocrático do que o processo disciplinar. Uma forma de apurar a existência de irregularidades no serviço público, e existem dois tipos de sindicância, né? Sindicância investigativa, ou também conhecida como apuradora, e tem gente que chama também de apuração preliminar, quando não estão claras o quê? A autoria e a materialidade da infração. Existe ainda a sindicância punitiva, como o nome sugere, né? Submete o servidor a uma pena que não poderá jamais ser maior do que 30 dias. Se for maior que 30 dias, deverá ser instaurado então um PAD, um processo administrativo disciplinar. Uma questão interessante é saber se uma autoridade que tiver dúvidas sobre a autoria e materialidade de infrações poderá dormir com essa dúvida, deixando para lá ou se desobrigando a instaurar uma sindicância investigativa. Pode ou não pode? O que você acha? Então, saiba que com toda certeza a autoridade sempre tem que instaurar uma apuração preliminar. Pelo menos uma apuração preliminar ou uma sindicância investigativa, se tiver dúvida. E, se não tiver dúvida, poderá instaurar um processo administrativo disciplinar diante de alguma irregularidade do serviço público, desde que existam indícios veementes de autoria e materialidade. Então, ele é obrigado a promover a apuração imediata. É o que nós chamamos de obrigação vinculada, onde a autoridade não pode se eximir da sua obrigação de averiguar. Ela tem que averiguar as irregularidades sob pena de ser responsabilizada, a autoridade ser responsabilizada por esse ato, que poderá ser julgado como improbidade administrativa, inclusive. Poderá até caracterizar o crime de prevaricação, se o ato, a infração cometida também for crime. Além das demais sanções disciplinares, né, que tem um rol de sanções que se enquadram nessa conduta. Se a sindicância é um procedimento mais simples, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, é um meio legal utilizado pela administração pública para aplicar as penalidades por infrações mais graves, infrações cometidas por servidores que tenham um cunho mais grave. Para essas infrações, o servidor não poderá ser punido por meio de sindicância, que, como nós vimos, só se presta para aplicar uma pena de até 30 dias de suspensão. Então, as penalidades que exigem a instauração de um processo administrativo disciplinar, como eu já disse, né, são aquelas que vão além da suspensão por mais de 30 dias. Como, por exemplo, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Essas penas mais graves só podem ser aplicadas através do processo administrativo disciplinar. Veja então agora essa curiosidade. O PAD pode ser instaurado diretamente com base numa denúncia anônima? O que você acha? Pode isso daí virar um PAD diretamente?
Após muitas controvérsias, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 611 que trata desse assunto. Essa súmula afirma que, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar, com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. E o que é esse poder-dever de autotutela? Isso nada mais é do que, ao mesmo tempo, você ter o poder e, ao mesmo tempo, a obrigação que a administração pública tem de corrigir os seus próprios atos, chamado assim de poder-dever. Assim mesmo, as denúncias devem ser averiguadas através do quê? De uma apuração preliminar. Por quê? Naturalmente, não se deve instaurar um PAD, um processo administrativo disciplinar, sem a justa causa, sem que haja, então, indícios veementes de autoria e materialidade. Já vimos em outras passagens aqui que o PAD é uma coisa poderosa, ele destrói a vida do funcionário, então não pode ser aleatoriamente instaurado. Uma outra questão que você precisa saber: o servidor pode ser afastado durante o procedimento administrativo disciplinar? Pode ou não? Sim, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá, como medida cautelar, determinar o afastamento do servidor investigado. E por que isso seria feito? Qual é a justificativa para um afastamento? Esse servidor, no entendimento, né, da lei, ele poderia interferir na esfera de investigações ou causar embaraço ao serviço público após receber a notícia de que está sendo processado. Ele poderia, em tese, ameaçar testemunhas lá no local de trabalho ou entrar em conluio com essas testemunhas. Ele poderia, em tese, inutilizar documentos na repartição e outros tantos motivos, né, nesta linha de raciocínio. Nesses casos, ele poderá ser afastado, sim, com um permissivo legal, pelo prazo de até 60 dias, prorrogáveis por igual prazo. Importante saber que, como não se trata de uma medida punitiva, mas sim uma medida cautelar, o afastamento é feito sem prejuízo da remuneração do servidor. Ou seja, ele não poderá sofrer desconto ou interrupção dos seus vencimentos. Outra coisa importante a saber é que o servidor pode contratar um advogado para acompanhar o processo administrativo disciplinar. Saiba, você que é servidor, saiba que você tem direito a ser acompanhado por um profissional, né, por um profissional competente. Sobre esse assunto, né, como eu disse, tenho abordado em outros vídeos a importância da defesa técnica, que deve ser feita por um profissional experiente, independente e destemido. O advogado não está impregnado com as emoções da causa e nem teme represálias de quem quer que sejam. E poderá, com a serenidade que as causas exigem, ter uma visão mais ampla, muito mais nítida das questões centrais que envolve a causa e, com certeza, vai conseguir, então, um resultado altamente satisfatório. Então, entenda que é fundamental a defesa técnica. Não se iluda, porque muitas vezes, depois de feita uma defesa insatisfatória pelo servidor, que acaba se incriminando, fica muito mais difícil a retomada de uma posição mais favorável a ele. Vamos lá. Para a instauração do processo administrativo, será constituída então o quê? Uma comissão processante. A autoridade competente que instaura o processo administrativo constitui a comissão e indica 3 membros, e dentre esses 3 membros, ele vai indicar um que será o presidente. Esse presidente e os demais membros da comissão deverão ser ocupantes de cargo efetivo e o presidente com cargo superior
ou do mesmo nível do servidor investigado e deve ter um nível de escolaridade igual ou superior a ele. Então você deve saber que, assim como qualquer ato administrativo, a decisão do PAD pode sofrer o controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Ou seja, se houver um entendimento de que ocorreram nulidades no processo administrativo disciplinar, ou ainda para exercer o controle da razoabilidade e da proporcionalidade do ato e da pena, a pena aplicada. O Poder Judiciário, através de um magistrado, poderá anular esse ato administrativo disciplinar. Mas também é possível que o processo administrativo possa ser anulado pela própria administração pública, sempre que constar a inobservância de formalidades essenciais, violação ao devido processo legal, como, por exemplo, cerceamento de defesa do servidor, incompetência da autoridade julgadora para a aplicação daquela pena. Na verdade, todos os motivos considerados como vícios insanáveis podem autorizar a própria administração a anular o processo administrativo. E o que é um vício insanável? É um ato administrativo que contém um defeito que não pode ser corrigido. Por exemplo, a comissão do processo administrativo, aquela comissão que nós falamos agora há pouco, é composta por servidores não estáveis. Todo o processo há que ser anulado. Então vejam que esse poder de anulação que a própria administração tem dos seus próprios atos é um poder-dever, como já citamos agora há pouco. Como dissemos, toda vez que a autoridade tomar conhecimento de uma irregularidade, ela deve tomar providência. Então, quando você pessoalmente ou através do seu advogado leva à autoridade o conhecimento de que houve uma irregularidade no processo, e ela constatar que houve realmente, ela tem o dever-poder, que é se vinculado de agir. Em resumo, então, você, servidor público, precisa saber que a autoridade competente é obrigada a instaurar um processo sempre que houver motivo que justifique. Você também precisa saber que as penalidades mais graves, como suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade da destituição do cargo, de cargo em comissão, só podem ser aplicadas através de processo administrativo disciplinar. Você precisa saber também que um processo administrativo pode ser instaurado com base em denúncia anônima e que o servidor não pode pedir a exoneração ou aposentadoria para se livrar do processo que o servidor está sofrendo e que ele também poderá ser afastado preventivamente durante o processo, sem prejuízo da sua remuneração. Precisa saber ainda que o servidor pode contratar um advogado para acompanhar o processo e ofertar sua defesa técnica. Precisa saber também que a comissão processante deve ser formada por 3 servidores estáveis. Deve estar ciente também que as decisões do processo administrativo disciplinar podem ser questionadas judicialmente e que as decisões do PAD, processo administrativo disciplinar, podem ser anuladas pela própria administração pública quando houver vício insanável. Agora, se você necessitar de detalhes sobre o seu processo, dúvidas sobre um caso concreto, faça uma consulta online com a gente. Ingresse nesse site aqui que eu vou te falar, www.projudicedefesadisciplinar.com.br projudicedefesadisciplinar.com.br e saiba tudo sobre o nosso trabalho. É um trabalho que nós realizamos há mais de 30 anos na defesa do servidor público. Se você achou esse vídeo aqui interessante, pode ajudar outras pessoas, colabore comigo dando um like. Aperta lá, dá um like. O YouTube distribui para mais pessoas.
você vai ajudar a gente a levar esse vídeo, então, para outros funcionários que podem estar precisando dessa orientação. Compartilha lá nas redes sociais, né, nos grupos de funcionários públicos. Se inscreva no nosso canal. Esse canal aqui, nós estamos com quase 500 mil inscritos, quase 500 mil de inscritos. Nós prestamos um serviço relevante. Nós temos uma playlist lá onde você vai encontrar uma série de vídeos que vai ajudar você na sua carreira aí a funcionar de uma forma inteligente, né? Então nós postamos vídeos toda semana e você recebe a notificação. Um grande abraço para você, muita paz e muita serenidade e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.